Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Il y a 10 ans, Há 10 anos, on m'a annoncé que, mon fils m'a dit qu'il avait un cancer. meu filho me disse que tinha um câncer. S'appelle le lymphome de Câncer Burkitt. muito grave que se chama o linfoma de Burkitt. C'était vraiment très grave. E Donc, era je muito suis allé grave. voir, plusieurs Portanto, eu fui vê-lo várias fois. vezes. Et c'était très difficile, l'hôpital. E era muito difícil no hospital, a quimioterapia, a perda de cabelos, os resultados que não eram muito bons. E uma vez especialmente, eu fui visitá-lo e ele estava muito mal, mais de 41 de febre, 41 graus de febre. Donc je l'ai monté en urgence à l'hôpital. Portanto, eu levei para as emergências no hospital. Fomos no Hospital Saint-Louis, em Paris, e era horrível. 41 de febre caía no meu ombro. Estávamos numa sala com indigentes, numa sala de emergência. A gente foi para uma sala e nos deixaram ali. O pequeno estava delirando, estava muito mal. E não sabia mais o que fazer. E lá, não sei. Eu fiquei doente em 2019. Os médicos não sabiam me dizer o que eu tinha. Fui em 3 hospitais e fiz análises e não sabia. E todo dia perdia minhas forças e não conseguia nem levantar, nem conseguia ficar em pé. E isso durou 3 semanas. E eu sentia que eu ficava mais e mais fraca. Nessa época, eu vivia um momento muito difícil depois do falecimento da minha mãe e também de um amigo, e porque também tive que mudar de região por causa de uma mudança de profissão. Estava deprimido e queria sair desse estado, porque tudo isso tinha repercussões na minha vida diária e também na minha saúde. Um dia, voltando para casa, passei na frente de uma igreja. Nesse momento, senti uma vontade incontrolável de entrar dentro dessa igreja. Foi o que eu fiz. Eu tive como alguma coisa que me disse: você tem que fazer uma prece, você precisa orar. Então comecei a orar, mas não com palavras convencionais, nem com Ave Marias ou nossos Pai Nossos, mas com palavras que saíam direto do meu coração, da minha alma. E eu orei e supliquei Deus para que Ele ajudasse essa criança, porque somente Ele podia fazer alguma coisa nesse momento específico. A prece é o momento de sinceridade. Acho que a prece tem muito mais valor quando ela é dita com suas próprias palavras, seus próprios sentimentos. Não é preciso fazer uma Ave Maria, rezar uma Ave Maria ou um Pai Nosso. Às vezes isso faz bem, claro, mas a prece de verdade é aquela que vem de si, do mais profundo de si, da sua alma. A prece deve ser espontânea e sincera. E, num momento determinado, claro, eu orava, mas eu peguei na minha mão o chaveiro da Nossa Senhora de Laguet, o santuário onde eu vou orar, geralmente, e eu fiquei com esse chaveiro na minha mão dia e noite e comecei a sentir como uma mudança. Comecei pouco a pouco a ganhar forças e aí pensei, eu estou vendo o fim do túnel e Deus veio me ajudar
e está me dando forças para poder conseguir. E pôs minhas mãos em cima do corpo dele e não sabia o que era magnetismo. Mas continuei orando e suplicando. E comecei a falar com ele e conversamos durante um momento. Não sei quanto tempo durou essa conversa e essa prece, não sei. Mas o que eu sei é que depois de um tempo, a bolha que nós havíamos criado nos levou tão longe que quando o médico veio para ver-nos, a gente se perguntou o que ele estava fazendo ali. E provavelmente minha prece foi ouvida, porque hoje Nicolas tem 35 anos e ele está curado, remissão total. Uma vez dentro, eu fui para a direita e lá descobri uma estátua muito grande de Jesus na cruz. E eu fiquei na frente e senti como um bem-estar, uma paz que me envolvia. E eu estava muito tranquilo e entrei numa meditação, e nesse momento uma porta se abriu no meu coração e comecei a falar toda a minha dor. Expliquei todo o que meu sofrimento produzia na minha vida, o que estava sentindo na minha saúde. Naquela época não comia muito bem, fumava muito e também bebia um pouco demais e não frequentava gente boa. Então falei de tudo isso e pedi para Jesus que ele me ajudasse e que ele me ajudasse a sair desse estado. E agradeci a Jesus e fui embora. E agora estou bem. Estou recomeçando a fazer meus joguinhos como fazia. E eu tenho certeza que a intervenção de Deus, ou de Maria, ou alguém que me ajudou, porque a gente não está sozinho, sempre há alguém que nos ouve. Quando a gente ora, sempre há alguém superior que nos ouve. É por isso que nós temos que pedir humildemente, porque nós somos muito pequenos, e sempre ouvir e pedindo com fé, como dizia Jesus, peçam pela prece com fé e vocês receberão. E continuando o meu caminho, com o efeito dessa prece, encontrei pessoas bonitas e também livros e pessoas que me fizeram mudar minha maneira de me alimentar, minha saúde melhorou, a maneira de ver a vida também. E cheguei pouco a pouco ao Espiritismo. Se podemos dizer alguma coisa a esse respeito, hoje sou espírita e aprendi que podemos pedir e que a gente é atendido. É preciso pedir, porque para mim, eu estou segura que isso funcionou. O que Jesus depositou em mim durante essa prece foi uma fonte de energia da qual posso tirar coragem, força para sair de situações difíceis, para ajudar os outros, para empreender. A prece é uma higiene de vida. Todos os dias começam com uma prece e terminam com uma prece. Essa prece é um momento de intimidade entre Deus e eu. É uma relação de confiança que se instala entre Deus e eu. Posso falar com Ele como se Ele fosse meu Pai. Posso confiar a Ele as penas do dia, mas também posso agradecer por tudo que Ele me deu.
Cette relation de confiance, e esta relação de confiança permet aussi permite l'élévation de também mon âme. a elevação da minha alma. La prière, A prece c'est un moment de confiance. é um momento de recueillement, confiança, de recolhimento, une façon aussi de faire le vide autour de uma soi. forma de fazer limpar a D'oublier les cabeça, turpitudes de la vie. de esquecer os problemas da vida. Bien sûr, c'est le moment où E l'on claro, demande la é o protection, momento em que a gente pede a la proteção divine. Et on sait très bien que cette proteção protection, divina. E essa proteção a gente sabe, ou eu sei, não posso falar para todo mundo, mas essa proteção me permite ir adiante todos os dias, e essa toute ma proteção vie, será à mes côtés, durante toda a minha vida sans- estará ao sans meu aucun lado, doute. sem dúvida nenhuma. Et ma façon d'appréhender la prière a bien évidemment É évolué minha dans cette expérience. maneira de enxergar a prece mudou desde essa experiência. Aprendi que a prece deve ser feita num ambiente sereno Toute illusion. e sem Dans la vérité, il ne ilusões. faut pas se mentir Na dans verdade, ces moments-là. a gente não E, pode se bien mentir sûr, nesses momentos, demander mentir para si mesmo. E claro, Avec humilité, pedir chasser tout com orgueil humildade et toujours e tirar todo o orgulho e sempre Alors, la prière, agradecer. pour moi, c'est A un prece moyen para puissant mim de communication é uma avec maneira Dieu, avec, poderosa de Jésus, comunicação, avec les de anges comunicar gardiens, com avec, Deus, com Jesus, le com monde os au-delà, le anjos da ciel. guarda, com o mundo do além, com o J'ai céu. la chance d'habiter pas très loin E d'un tenho a sanctuaire qui sorte s'appelle de le Sanctuaire de viver Laguet. perto de um santuário que se chama o Santuário de J'aime Laguet, aller dans ce sanctuaire. Il y a des onde photos gosto un peu de partout ir, sur les murs. C'est des porque remerciements há pour toutes les grâces accordées. agradecimentos Et c'est là que je vais quand j'ai quelque chose à por demander todas as graças que pour, foram la guérison d'un dadas, proche, d'un e é lá ami. que eu vou pedir para Je suis allée aussi pour un a chat. cura de uma pessoa próxima ou de um Quand je amigo. demande les choses, je demande, E quando eu toujours, peço as avec coisas, humilité, eu peço sempre com humildade, avec le cœur. Avec le cœur, voilà, il faut que ça vienne com o du meu cœur, coração. faut que ce soit profond. Isso C'est aí pas la tem peine que de sair do réciter un coração. texte appris comme Não ça. vai, Il faut vraiment que ce soit não quelque serve chose de qui nada vienne des tripes du falar cœur uma et surtout prece avoir la foi. decorada. Et Tem que à ser chaque palavras fois que que j'ai vêm demandé do quelque nosso chose interior e dans ter ce fé. sanctuaire, j'ai E été sempre que eu exaucée. pedi alguma coisa Donc, nesse bien santuário, sûr, eu fui il faut atendida. remercier quand c'est comme ça, Portanto, parce qu'il faut toujours dire merci quand on a é un preciso don, un cadeau agradecer, du ciel. Il faut porque é toujours, sempre toujours necessário remercier. agradecer quando a gente recebe um presente do céu. J'ai découvert dans un livre Descobri num livro dont le titre est Les Mémoires du Père chamado Germain, As Memórias do Padre Germano. j'ai lu quelques Li algumas frases oui, quelques phrases qui m'ont beaucoup parlé, que me tocaram que je muito, peux vous lire. que eu vou ler para vocês. Qu'est-ce que la prière? Que é a oração? C'est le gémissement de O l'âme, gemido da alma sourire de e o l'esprit. sorriso do Espírito. c'est la plainte de Ela é o l'affligé, queixume le do soupir aflito de e o celui qui suspiro do espère. crente. C'est le langage Idioma universel universal que parlent falado toutes les por humanités todos os pour povos s'adresser em à Dieu. relação a Deus. E o L'homme homem. devrait, à une heure fixe, Há de diriger sa momento pensée dado vers Dieu. fixar em Deus seu pensamento? Impossible. Impossível. Tout à fait Impossível. impossible. La vraie prière est celle Verdadeira que é a l'homme oração de prononce quem quand il muito souffre sofre beaucoup, ou ou de quand le quem bonheur sorri lui de sourit. felicidade. La prière n'est pas A oração la não parole, é palavra, c'est le é sentiment. sentimento. Un regard de Um l'homme olhar dans da le ciel alma vaut fixo plus no que céu 1000 vale rosairs mais que 1000 récités par rosários routine. rezados rotineiramente.